Abram aí, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 até o versículo de número 15. Fazemos conhecer a graça de Deus concedida. Elas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes na maldade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta, e assim parte dessa série de estudos que nós estamos fazendo, que tem como título, nós consideramos na semana passada, ele mostrou aos seus discípulos que, muito embora financeiramente falando, muito embora quantitativamente falando, a oferta daquela senhora foi inferior às demais pessoas, mas no sentido da sua motivação, no sentido do seu desejo, no sentido da sua vontade de agradar a Deus, foi a oferta mais importante quando comparada às demais. Por isso, a nossa afirmação inicial: são os motivos que governam as nossas vidas, não necessariamente algumas ações ou atitudes isoladas. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, nós aprendemos que o amor, ele deve ser o motivador para nós contribuirmos. O amor, ele deve ser o nosso estímulo, o amor, ele deve ser o nosso motivador para nós contribuirmos, para nós exercermos a nossa liberalidade. Foi por isso, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que se o amor não estiver presente em nossas ações, por mais que venham ser ações sacrificiais, por mais que venham ser ações nobres, se elas não forem acompanhadas pelo amor, nada disso vai nos aproveitar. Veja o que ele nos diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, sem desmarcar esse texto que a gente já leu na introdução da nossa lição. Veja, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ele mostra a necessidade de nós termos amor, porque se nós não tivermos amor, mesmo que nós nos sacrifiquemos, mesmo que nós tenhamos ações nobres, nada, absolutamente nada vai adiantar. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, e ainda que eu distribua, veja, todos os meus bens entre os pobres, complementa o apóstolo Paulo, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, veja, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então veja, não só é o fazer pelo fazer, mas o fazer através da motivação correta. E no que diz respeito à contribuição, qual deve ser a nossa motivação? O amor, conforme nós temos e temos na palavra de Deus. E é sobre a importância da motivação correta, e é sobre a importância do amor na contribuição, que Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, ele escreve os capítulos 8 e também o capítulo 9 da sua carta aos Coríntios. Nesse trecho, capítulo 8, capítulo 9 da carta aos Coríntios, segunda carta, o apóstolo Paulo, ele incentiva, o apóstolo Paulo, ele estimula os coríntios a levantarem uma oferta financeira, uma oferta material, aos irmãos pobres de Jerusalém, por não dizer aos irmãos pobres de toda aquela região da Judéia. Por quê? Porque eles estavam enfrentando uma grande fome. Isso aconteceu entre os anos 46 e 48 da era cristã. E se você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 27 e também o versículo 28, essa fome pela qual passou a região da Judéia, ela já tinha sido profetizada pelo profeta Ágapo. Então, nós temos aqui essa situação
que aqueles irmãos estavam padecendo fome, que aqueles irmãos estavam padecendo necessidade, e aqui o apóstolo Paulo, ele incentiva os irmãos da igreja de Corinto a levantar uma oferta. É interessante porque no decorrer da leitura, a gente já percebe que já fazia aproximadamente um ano que aqueles irmãos da igreja de Corinto, eles se propuseram a levantar aquela oferta para os irmãos da Judéia. Porém, eles não haviam completado ainda esse trabalho. Abram aí, voltando para o texto base, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 10 e 11, e depois 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Só para a gente poder perceber esse fato. Havia necessidade. Há um ano, os coríntios haviam assumido o compromisso de levantarem aquela oferta, contudo, até então não haviam complementado. Então o apóstolo Paulo os incentiva a complementar aquilo que eles haviam proposto há um ano. Olhem só, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 10 e também o versículo número 11. Diz o seguinte: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, veja, desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o terê, convém isto. Verso 11: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Capítulo 9, versículo 2: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então veja, a situação era essa. Os irmãos de Corinto haviam se disposto a levantar uma oferta para os irmãos da Judéia. Já fazia um ano, mas até então não havia consumado essa obra. Então quando Paulo chega aqui no capítulo 8, quando Paulo chega aqui no capítulo 9, ele estimula os irmãos a complementar esse trabalho. E é interessante porque dentro desse estímulo que o apóstolo Paulo dá aos coríntios, ele usa como padrão a voluntariedade, ele usa como padrão a bondade, ele usa como padrão a generosidade dos irmãos das igrejas da Macedônia, que era uma região que compunha a cidade de Bereia, que compunha a cidade de Filipos, que compunha a cidade de Tessalônica. Então, os macedônios, sobretudo através dos filipenses e tessalonicenses, haviam demonstrado essa presteza, essa disposição, essa generosidade, e aí o apóstolo Paulo usa esses irmãos como padrão, o apóstolo Paulo usa esses irmãos como referência para estimular os coríntios a complementar o levantamento de ofertas que eles haviam dispostos há um ano, mas até então não havia ainda complementado. Então, dessa forma, o apóstolo Paulo, ele deseja que os coríntios, eles comprovem o seu verdadeiro amor, o seu genuíno amor em relação aos cristãos necessitados, aos cristãos necessitados da cidade de Jerusalém. No versículo 8, a gente percebe justamente isso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, veja, a sinceridade do vosso amor. Então, os coríntios haviam demonstrado essa presteza, mas até então não haviam concluído esse trabalho. E aí o apóstolo Paulo diz: para que eu entenda que de fato vocês amam, para que eu compreenda que de fato vocês amam os irmãos carentes, então complementem essa obra, complementem essa oferta, e aí use como padrão o bom exemplo dos macedônios, os cristãos das igrejas da Bereia, de Filipos e também da igreja de Tessalônica. Então, com base nesse relato, meus irmãos, minhas irmãs, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9, eu queria que nós considerássemos nessa manhã o seguinte tema: a graça da liberalidade. A graça da liberalidade. E o que é liberalidade? É essa disposição que nós devemos ter de sermos generosos, de sermos bondosos e de nós auxiliarmos financeiramente aqueles que porventura têm necessidade
para que assim nós comprovemos o genuíno amor de Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações. Isso também diz respeito à mordomia cristã. Isso também diz respeito à mordomia dos bens. E dentro da nossa aula, eu queria que nós trabalhássemos pelo menos 3 pontos. Eu queria que nós trabalhássemos pelo menos 3 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos o segredo da liberalidade. Em segundo lugar, eu queria que nós estudássemos o padrão da liberalidade. E, em terceiro lugar, eu queria que nós estudássemos os benefícios da liberalidade. Então, o segredo da liberalidade, o padrão da liberalidade e os benefícios da liberalidade. De maneira bem resumida, é isso que nós pretendemos passar para os irmãos na manhã de hoje. Então, vamos lá, vamos começar a considerar, vamos começar a estudar a palavra, e aí no devido momento a gente para e ouve os irmãos em relação a alguma dúvida, alguma observação, algum complemento que porventura alguém queira fazer. Então, em primeiro lugar, o segredo da liberalidade. Qual é, meu irmão, qual é, minha irmã, o segredo para que nós sejamos liberais, financeiramente falando, no auxílio e na ajuda às pessoas que carecem, no auxílio e na ajuda às pessoas que precisam? Quando nós olhamos para esse texto, sobretudo para o capítulo 8 de 2 aos Coríntios, a gente percebe Paulo mostrando, a gente percebe Paulo ensinando que a liberalidade, ela é fruto da graça de Deus na nossa vida, da graça de Deus nos nossos corações. Perceba isso, aprenda isso. A liberalidade, a generosidade, a bondade, ela é fruto da graça de Deus operando em nossas vidas, ela é fruto da graça de Deus operando em nossos corações. E o apóstolo Paulo faz esse relato, o apóstolo Paulo faz essa afirmativa, conforme nós falamos na palavra introdutória, usando como padrão, usando como parâmetro os irmãos das igrejas da Macedônia, Bereia, Filipos e também Tessalônica. Então, veja o que nos diz 2 aos Coríntios capítulo 8, versículo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 9 e versículo 19. Vamos tentar ler pelo menos alguns desses textos, por amor ao tempo. Então, em primeiro lugar, o versículo 1, olha só o que Paulo aqui nos diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer, veja, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Versículo 4, em relação às igrejas da Macedônia, o apóstolo Paulo segue, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Mas ainda, versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também completa esta graça entre vós. Versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. E aí você vai ver o versículo 9, você vai ver o versículo 19. Então, o que é que Paulo quer ensinar? O que é que Paulo quer mostrar? Que é a graça de Deus, meus irmãos, que é o favor imerecido do Senhor, minhas irmãs, que nos motiva, que nos estimula, que nos impulsiona para que nós sejamos liberais, generosos e bondosos. Essa graça a qual o apóstolo Paulo faz menção, ela não está relacionada à graça da salvação, o favor imerecido de Deus em nos trazer do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Isso já é uma realidade na minha vida, na sua vida, na nossa vida enquanto cristão. Contudo, existe um aspecto, existe uma faceta específica da graça de Deus, que é aquela em que Deus opera no nosso coração e nos torna sensíveis
no auxílio, na ajuda e na prestatividade em relação às pessoas que precisam. Foi isso que aconteceu com os irmãos da Macedônia. Eles tomaram consciência, eles tomaram conhecimento que os irmãos na Judéia, que os irmãos em Jerusalém, eles estavam passando por privação, eles estavam passando por necessidade. E privação, necessidade aqui, significa fome. Eles não tinham o que comer, eles não tinham com o que se alimentar. E eram irmãos em Cristo, pessoas que haviam experimentado a obra da salvação. Então, quando os macedônios tomaram conhecimento desse fato, eles se propuseram a ajudar, a auxiliar. E o que é que explica essa disposição? O que é que explica esse interesse? Conforme Paulo nos ensina, a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor na vida deles. Então, quando você, quando nós temos, irmãos e irmãs, essa mesma disposição de partilharmos um pouco daquilo que Deus nos dá, e quando eu falo um pouco daquilo que Deus nos dá, é no sentido financeiro, é no sentido material, e a gente investe essa parte em favor daqueles que estão em necessidade. Isto nada mais é do que a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. E é interessante, porque quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós consideramos aqui essa passagem, a gente percebe alguns detalhes da liberalidade daqueles irmãos, alguns detalhes da graça operante nos seus corações, que predispôs cada um deles a auxiliar os irmãos carentes da Judéia. Então, veja alguns detalhes dessa liberalidade, veja alguns detalhes dessa bondade, veja alguns detalhes dessa generosidade, fruto da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, a liberalidade dos irmãos macedônios, ela ocorreu em meio às muitas lutas e provações que eles estavam padecendo pelo fato de serem cristãos. Olhem só, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Olhem só. Em relação aos macedônios, Paulo assim diz: porque, veja, no meio de muita prova e tribulação, os macedônios manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, os irmãos de Bereia, melhor dizendo, os irmãos de Filipos, os irmãos de Tessalônica, eles se propuseram a ajudar os irmãos carentes da Judéia. Não é que eles estavam vivendo dias pacíficos, não é que eles estavam vivendo dias tranquilos, não, mas sob muita prova, sob muita provação. E quando você olha, por exemplo, o relato de Paulo, na verdade o relato de Lucas, do trabalho de Paulo, quando ele estava fundando a igreja de Filipos, você vai ver a perseguição que Paulo sofreu. Tanto é que ele foi encarcerado, juntamente com Silas, dentro daquela ocasião em que o carcereiro de Filipos ele foi convertido. Quando você vai ver, por exemplo, a implantação do evangelho na cidade de Tessalônica, por parte da iniciativa do apóstolo Paulo, em que ele foi obrigado a fugir da cidade por causa da perseguição, você compreende que tanto a igreja de Filipos, como também a igreja de Tessalônica, eram igrejas que estavam provadas. Provadas por quê? Por causa da sua fidelidade, por causa do seu interesse, por causa da sua sujeição ao evangelho. Mas mesmo assim, percebam isso, mesmo assim, estando sob o fogo da provação, eles pensaram na necessidade dos outros, eles pensaram na fome dos outros, e mesmo enfrentando problemas, eles não ficaram ensimesmados nos seus próprios problemas, esquecendo da necessidade alheia. Não, estamos passando prova, não, estamos passando provação, não, estamos passando tentação, mas nossos irmãos também estão passando privação. Então, nós não vamos nos omitir, nós não vamos nos isentar da responsabilidade, da obrigação que nós temos enquanto cristão de ajudar os nossos irmãos, mesmo estando nós passando por essas tribulações.
O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? É a graça de Deus, que é infundida no nosso coração, que se manifesta na nossa vida e que faz com que nós esqueçamos muitas vezes os nossos problemas, faz com que nós esqueçamos muitas vezes as nossas dificuldades e foquemos, melhor dizendo, nos problemas e nas dificuldades que muitas vezes os nossos irmãos também estão passando. Então, eles tiveram esse interesse. Repito, não olharam apenas para os seus problemas, não olharam apenas para as suas necessidades, mas para os problemas e as necessidades dos outros cristãos. Então, o que é isso? É a graça de Deus operando em seus corações. Então, o primeiro detalhe, mas não só esse, há um segundo detalhe. E que detalhe é esse? É que os irmãos da Macedônia, eles se dispuseram a ajudar os irmãos da Judeia, eles se dispuseram a agir com liberalidade, mesmo diante das suas limitações financeiras. Os irmãos da Macedônia, eles se dispuseram a ajudar os irmãos da Judeia, financeiramente falando, mesmo diante das suas limitações financeiras. Volte um pouco para a parte 2 do versículo 2 e também para todo o versículo 3. Olhem só que coisa interessante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente parte do pressuposto que a gente só deve ajudar, que a gente só deve auxiliar se a gente já tiver muito, se a gente já tiver com abundância, se a gente já tiver sobrando. Não é isso que a gente encontra aqui com os macedônios. Veja, no primeiro momento, eles estavam sendo provados, mas não só isso, eles não dispunham de grandes valores financeiros para poder ajudar, mas mesmo assim eles se dispuseram a ajudar. Olhem só, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, parte B, e todo o versículo 3. Veja o que ele diz aqui, Paulo. E a profunda pobreza deles de quem? Dos macedônios, veja, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Na verdade aqui existe duas coisas inversamente proporcionais, né? Eles eram pobres, financeiramente falando, mas não faltava generosidade, não faltava bondade. Eles não tinham muito, mas eles tinham muito o interesse de ajudar. E isso muitas vezes faz toda a diferença. Olha só o versículo 3, olha só. Porque eles, prossegue Paulo, testemunho eu, ou seja, o próprio Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Alguns deram até o que não tinham para poder ajudar. Então, não eram igrejas ricas, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, mas mesmo assim os irmãos, mesmo diante da sua pobreza, mesmo diante da sua escassez, eles repartiram um pouco daquilo que eles tinham, para ajudar aqueles que nada tinham. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente parte desse pressuposto, né? Que a gente só deve ajudar quando a gente tiver muito, que a gente só deve ajudar quando a gente já estiver sobrando. Não necessariamente. Na verdade, infelizmente, isso é uma triste realidade. Via de regra, são os mais pobres que contribuem mais. São mais pobres que contribuem mais. Via de regra, você vê determinadas pessoas com muito, e aí você sabe pelo estilo de vida, sabe pelo padrão, e a internet muitas vezes hoje não deixa mentir por causa disso, e às vezes quando você vai procurar uma pessoa dessa, para poder ter ali um auxílio financeiro em prol de outros irmãos, geralmente são mais essas pessoas que dizem, não, eu não posso, não, eu não estou podendo, não, eu estou apertado, e muitas vezes você olha assim, acho que não está não, cada um sabe, cada um é juiz das suas ações, das suas atitudes. Agora, que via de regra, infelizmente isso acontece, mas o exemplo dos macedônios vai no caminho contrário. Eles tinham pouco, mas o pouco que eles tinham, repartiram com aqueles que nada tinham, e isso fez toda a diferença, e isso nada mais é do que a operação da graça, operada naqueles corações. Mas não só isso, olhem só, quando a gente avança no versículo 4, a gente percebe que os irmãos da Macedônia, eles solicitaram, eles pediram para Paulo para poder ajudar. Às vezes acontece o contrário, né? A gente faz apelo para que as pessoas possam ajudar. Os macedônios não, eles pediram para poderem ajudar. Olha só o versículo 4, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4, olha só. Pedindo-nos
com muitos rogos. Essa palavra aqui, rogos aqui, é aquele pedido que você faz desesperado. É aquele pedido que você faz urgente. Em outras palavras, é como que eles estivessem fazendo: Paulo, me deixa ajudar, me deixa ajudar, me deixa ajudar os irmãos da Judeia. Então Paulo chega aqui e diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aqui você vê realmente uma igreja cheia do Espírito Santo. Aqui você vê uma igreja realmente cristã. Por quê? Porque você não precisa pedir muito para os irmãos fazerem a sua obrigação. Uma vez que a gente tem consciência da nossa responsabilidade, uma vez que a gente tem consciência do nosso dever, a gente simplesmente deve fazer, é obrigação nossa. E os macedônios, eles entenderam isso. Os irmãos de Filipos, os irmãos de Tessalônica, em especial essas duas igrejas, eles entenderam isso. E veja, eles pediram, eles rogaram, eles solicitaram: Paulo, me deixa ajudar, me deixa ajudar. Eu quero contribuir, mesmo com pouco. Eu quero contribuir, mesmo em escassez, mas eu quero, de certa forma, ser mais um no auxílio daqueles irmãos que estão passando necessidade lá em Jerusalém. Então, esse é o modelo, meus irmãos, de uma igreja que ela é voluntária. Esse é o modelo de uma igreja que ela é generosa. Esse é o modelo de uma igreja que ela é liberal, no sentido das suas posses. Ela quer ajudar, ela quer auxiliar, ela pede para que ela possa participar do trabalho de assistência. Então, o que é isso? É a graça de Deus operando na vida, é a graça de Deus operando nos corações. Então veja, ela ocorreu em meio às provações e tribulações, ela ocorreu em meio às limitações financeiras, ela foi solicitada por eles mesmos, ou seja, pelos macedônios, mas não só isso. Em quarto lugar, com base no versículo 5, eles fizeram isso não para agradar a homens, mas eles fizeram isso para agradar a Cristo. Veja, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, diz Paulo: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se, veja, a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Contribuir, auxiliar, ser generoso, ser liberal, nada mais é do que uma demonstração do nosso sacrifício a Cristo. E a vida cristã é assim, meus irmãos, é uma vida de sacrifício. Sabe por quê? Porque para que nós fôssemos salvos, alguém teve que se sacrificar por nós. Para que nós tivéssemos hoje a certeza da salvação, para que nós hoje desfrutássemos da presença do Espírito Santo, alguém teve que se sacrificar por nós. E uma vez que a gente experimenta dessa nova realidade, em certa medida, em certa proporção, nós também devemos nos sacrificar. O grande problema é que nós somos egoístas por natureza. A grande dificuldade é que a gente vive dentro de um contexto que é egoísta. E a conjugação que, infelizmente, nós, como seres humanos, mais gostamos de fazer é: primeiro eu, depois eu, e depois de eu sou eu, usando aqui um português bem escrachado. Então, infelizmente, é isso que acontece. A gente sempre coloca primeiramente os nossos interesses, a gente sempre coloca primeiramente aquilo que nos interessa, e a gente nunca tem uma predisposição de se doar, de se sacrificar, nem que seja um tiquinho só, usando a linguagem do Matuto, em favor do nosso irmão. Não, a gente não quer. Os nossos corações são duros, os nossos corações são endurecidos. E aqui eu me lembro de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, ele dizendo de maneira jocosa, mas é uma realidade. Ele diz que o órgão mais sensível dos crentes é o bolso. O órgão mais sensível dos crentes é o bolso. Mas também tem uma coisa: quando esse órgão se converte, aí o negócio melhora. Infelizmente isso é uma verdade, meus irmãos. Infelizmente isso é uma realidade. Então a gente tem aqui um modelo diferente, a gente tem aqui um padrão diferenciado. Na verdade, a gente tem aqui um alto padrão, de alto nível. De quê? Liberalidade, generosidade, bondade,
de pessoas que auxiliaram quando estavam sendo perseguidas por causa do Evangelho, auxiliaram, mesmo não tendo muitas posses materiais, auxiliaram, pedindo para participar desse auxílio, mas não só isso, pessoas que auxiliaram, se sacrificando como um ato de sacrifício em prol dos irmãos. Então, quando você vê isso, você não pode chegar a uma outra conclusão, que se não for a graça de Deus operando na nossa vida, a gente não é assim não, meus irmãos. Por isso que ser liberal, por isso que ser generoso, é graça de Deus. É graça de Deus, porque se não for, a gente não consegue agir dessa forma, a gente não consegue agir dessa maneira. Contudo, que nesta manhã de hoje, baseado nesse exemplo dos macedônios, que nós nos sintamos, meus irmãos, minhas irmãs, desafiados a pedir que Deus nos dê essa graça, a graça de contribuir, a graça de ser liberal, a graça de ser generoso. E não se aveste não, porque se você pedir essas coisas, Deus vai dar, através de circunstâncias, através de momentos, através de pessoas que vão precisar da sua ajuda, para que você possa fazer, independente da sua situação, para que você possa fazer, independente da sua condição, para que você possa fazer de maneira voluntária e espontânea, para que você possa fazer em um ato de sacrifício, de amor a Cristo, de amor ao nosso Deus. Então, se sinta desafiado nessa manhã de hoje. Senhor, me dá circunstâncias, Senhor, me dá momentos, Senhor, me dá pessoas, para que eu possa demonstrar a minha liberalidade, para que a Tua graça possa operar em mim, e eu seja uma pessoa generosa, que me doe, que me sacrifique, que faça alguma coisa em prol do meu próximo, que talvez esteja bem próximo a mim, talvez seja até mesmo um irmão e uma irmã em Cristo. Então, que nós nos sintamos, irmãos e irmãs, desafiados a fazer essa oração, sabendo que, ao fazer essa oração, Deus vai mandar oportunidades, circunstâncias, para que essa graça, a graça da liberalidade, ela venha a ser manifestada em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o segredo da liberalidade. Em primeiro lugar, o segredo da liberalidade. Mas não só isso. Em segundo lugar, o padrão da liberalidade. Em segundo lugar, o padrão da liberalidade. Avance um pouco aí, 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ler 2 versos, versículos 6 e 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Versículo 7, final: porque Deus ama a quem dá com alegria. Quando você olha aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para esses 2 versos, você consegue enxergar pelo menos 1, 2, 3 características da generosidade ou da liberalidade dos irmãos da igreja, que o apóstolo Paulo exorta os irmãos da igreja de Corinto a agirem, a procederem. Então, quais são essas 3 características? Quais são essas 3 marcas? Características da liberalidade, marcas da liberalidade. Em primeiro lugar, ela deve ser generosa. Em primeiro lugar, ela deve ser generosa. Versículo 6, olha só: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, o que é que a gente tem aqui no versículo 7? Paulo, ele apresenta uma lei da natureza física, ou seja, do campo da agricultura, e que mostra uma lição espiritual quanto ao nosso dever de contribuir. Ou seja, se eu planto pouco, pouco eu colho. Se eu semeio muito, muito eu colho. No sentido espiritual, se eu sou muito generoso, se eu sou muito bondoso, se eu sou muito liberal, eu também colherei disso, não só em termos materiais, mas também em termos espirituais. Então, essa generosidade
que ela deve ser vista na nossa vida e que ela deve ser ativa. Para quê? Para que eu também venha a ser abençoado da parte de Deus, da parte do Senhor. Com isso, eu não quero dizer que a gente faça negociata com Deus. Não, eu vou ser liberal, vou ali investir R$100 do meu valor, do meu dinheiro, para que eu possa ajudar determinadas causas, demonstrar a minha generosidade, e com isso Deus vai me dar mais 100 ou mais 200. Não, a gente não pode fazer esse tipo de transação com Deus. Não existe isso. Não existe bolsa de valores espirituais. Não existe. Agora, a gente não pode negar esse fato. Se você for generoso, se você for abundante, se você não for comedido, pode esperar que isso também virá como reflexo na sua vida. Então, o que é que você deve fazer? Semeie. Na prática, como é que isso ocorre? Aproveita as oportunidades que Deus lhe dá para que você possa ajudar, desde uma simples carona que você dá a um irmão, a uma irmã, para que possa chegar com mais conforto e segurança na sua casa. Às vezes a necessidade da gente desviar um pouquinho da nossa rota, às vezes a necessidade que a gente tem que gastar um pouquinho de gasolina, por mais cara que ela esteja, mas isso faz diferença, meus irmãos. É assim que nós semeamos. Há uma pessoa que está precisando de uma determinada ajuda nossa, às vezes para a compra de um remédio, às vezes para poder fazer uma feira, às vezes para suprir uma certa necessidade. Então que nós sejamos sensíveis. Semeie, porque na medida que você semear, você vai colher, e muito, você vai colher, e com fartura, e você vai perceber a ação de Deus na nossa vida. Infelizmente, quando nós somos mesquinhos, infelizmente, quando nós somos amarrados, a gente não colhe nada, a gente vive uma vida seca, a gente não tem uma experiência para contar. Por quê? Parecemos mais papagaio num negócio lá onde eles ficam, né? Fica bem seguro, a gente consegue até atravessar um oceano com um sorrisal na mão. Então, quando isso acontece, não nos preocupemos, a gente também não vai experimentar o resultado disso. Se você não semeia nada, você não vai colher nada. Se você semeia muito, você vai colher muito, porque é isso que Deus promete na sua palavra. Então seja generoso. Via de regra acontece isso, né, meus irmãos? Às vezes, para a gente gastar com determinadas coisas para nós, a gente não mede, simplesmente a gente gasta. E aí cada um faz aquilo que quer com o seu dinheiro, com o seu valor. Agora, que sejamos coerentes. Quando surgir a oportunidade de ajudar, que também a gente possa ter esse mesmo princípio, que também a gente venha a ser generoso, e não que venhamos ser amarrados. Não, porque se nós fizermos assim, Deus ele não vai nos abençoar. Então veja, a primeira característica da nossa liberalidade é que ela deve ser generosa. Mas não só isso. Em segundo lugar, a segunda característica da nossa generosidade é que ela deve ser consciente. Olha só o versículo 7, parte A. Olha só. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A gente pode dizer que contribuir é um ato da vontade esclarecida. A gente não deve contribuir de maneira irresponsável. A gente não deve contribuir desconsiderando as nossas próprias condições e a finalidade do nosso auxílio, a finalidade da nossa ajuda. A gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter esse equilíbrio. Você tem condições de ajudar, mesmo que seja pouco, ajude, mas não faça algo que depois você venha se arrepender, que depois venha lhe prejudicar. Então veja que essa generosidade que o apóstolo Paulo aqui nos exorta a agirmos, a procedermos, é uma generosidade consciente. Você vai fazer de acordo com a sua condição. É o que ele fala, mas é o que ele fala um pouco antes, lá no versículo 12 do capítulo 8. Olha só, capítulo 8, versículo 12. Olha só, ele diz: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ninguém tira sangue de tapioca, né? Então cada um de nós sabe da nossa condição, cada um de nós sabe da nossa situação. Então, se você tem condições, se você tem como fazer, mesmo que seja pouco, lembre-se da oferta da viúva lá de Lucas. Foi pouquinho em termos de quantidade,
em termos quantitativos. Agora, em termos qualitativos, foi uma oferta maior do que as outras. Então, às vezes não é a questão da quantidade, às vezes é a questão da qualidade. Então, por isso você deve fazer essa análise e aí perceber aquilo que você pode de fato ajudar. Então veja, no padrão da liberalidade, a primeira coisa que a gente deve ser generoso. A segunda coisa que a gente deve ser consciente. Mas não só isso, em terceiro lugar, o padrão da nossa liberalidade, ele deve ser caracterizado pela alegria. Ele deve ser alegre. Olha só o restante do versículo 7. O restante do versículo 7. Ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Paulo complementa, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos e irmãs, contribuir não deve ser uma obrigação não. Porque se você fizer obrigado, se você fizer constrangido, se você fizer para dar satisfação a terceiros, não vai valer de nada a sua contribuição. Não. Contribuição é um ato de amor. Ele deve fluir da nossa iniciativa de ajudar. Nós devemos fazer com os nossos corações satisfeitos. Da mesma forma que Deus nos amou e nos salvou em Cristo Jesus, nós também devemos fazer em relação aos outros. Então, essa promessa que a gente tem aqui. Deus ama a quem dá com alegria. Se você dá constrangido, se você dá contra a sua vontade, se você dá apenas para aparecer, se você dá para dar satisfação a terceiros, você não vai desfrutar do amor de Deus. Porque Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Então, é esse sentimento que deve existir no nosso coração, é esse sentimento que deve existir em nossas vidas. Então, o nosso contribuir, ele não deve ser algo solto. O nosso auxílio, ele não deve ser algo aleatório. A gente deve seguir o padrão. A gente deve seguir os modelos que a Bíblia nos dá. E quais são? Generosidade, consciência e alegria. Então, o que é que fica para nós em termos de responsabilidade? Que nós devemos buscar, irmãos e irmãs, essas características, essas qualidades nas nossas contribuições. Para quê? Para que as nossas ofertas, de fato, elas sejam válidas perante Deus. Porque às vezes você pode até dar, mas aquilo ali não ser válido para Deus. Você pode até ajudar, mas aquilo ali não ter serventia nenhum em relação ao Senhor. Então, que nós tenhamos esse cuidado, que nós possamos ser liberais de forma generosa, de forma consciente, de forma alegre, para que assim Deus de fato possa ver a nossa contribuição, a nossa liberalidade. Então, aqui nós encontramos o quê? O padrão da liberalidade. No primeiro momento, o segredo da liberalidade, a graça de Deus. No segundo momento, o padrão da liberalidade, generosidade, consciência e alegria. Agora, em terceiro lugar, os benefícios da liberalidade. Os benefícios da liberalidade. Irmãos, irmãs, quando nós somos generosos, a gente vê que a generosidade, conforme o ensino da palavra do Senhor, ela é um caminho, ou ele é um caminho abençoado. Um caminho abençoado de duas mãos. Você que dá é abençoado, você que recebe é abençoado. Veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. A generosidade, numa perspectiva bíblica, é um caminho abençoador. Nas suas duas vias, nas suas duas mãos, quem dá é abençoado, quem recebe também é abençoado. Então vamos ver como é que isso acontece. Em primeiro lugar, os que contribuem, eles são abençoados. Em primeiro lugar, os que contribuem, eles são abençoados. Vão aí, capítulo 9, 2 aos Coríntios, versículos 8 até o versículo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 8 até o versículo 12. É um trecho grande, mas eu queria pelo menos lê-lo aqui para a gente pegar essa ideia central. Eu não vou esmiuçar, vou pegar só a ideia central aqui dele. Veja, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, veja, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aqui é parafraseando a oração de São Francisco, mas dentro de uma perspectiva certa, né? Pois é dando que se recebe, não é? Mas não necessariamente como se fosse moeda de troca, mas sim como consequência natural. Como consequência natural, Paulo fala sobre isso. Ele diz: aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá pão para alimento, vai fazer o quê? Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, a gente vai ser beneficiado. É a lei de Deus, meus irmãos. É a forma como Deus trata. Entendeu? E aí ele fala, versículo 11, veja: enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Versículo 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, a promessa que a gente tem aqui na palavra é essa: se você abençoa, você é abençoado. E aqui para nós, meus irmãos, durante a minha experiência cristã, que não é tão longa assim, é apenas pouco mais de 2 décadas, até hoje eu nunca deixei de ver pessoas que foram generosas em coisas básicas, que não pudesse também perceber a bênção de Deus na vida daquela pessoa, seja no sentido espiritual, seja no sentido familiar, às vezes até mesmo no sentido financeiro, porque essa é a lei espiritual que a gente vê aqui ensinada na palavra do Senhor. Repito, talvez o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade seja o nosso egoísmo, seja a nossa preocupação com nós mesmos, e muitas vezes a gente acaba não tendo a sensibilidade de ver a necessidade do outro, e a gente perde oportunidades não só de abençoar, mas também de ser abençoado. Então, veja só o que nos diz o Salmo 112. Abram aí, por favor, bem rapidinho, já tocou aqui, eu vou tentar só adiantar um pouco aqui a nossa aula. Veja aqui, Salmo 112, versículo 9. É daqui onde Paulo extrai essa referência que ele usa no versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Olha só o que o salmista fala aqui: distribui, melhor dizendo, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Então veja que há uma promessa aqui, há uma promessa, e a gente não pode mudar isso. E se você exercer a condição dessa promessa de maneira sincera, de maneira verdadeira, não se preocupe, Deus ele vai lhe abençoar. Olha só o que o Salmo de Salomão nos fala lá em Provérbios. Abram aí, Provérbios capítulo 11. Mais outra promessa. Às vezes a gente tem alguns conceitos errados, e eu sempre gosto de dizer isso: o ser humano é um ser extremista, ele é binário, ou ele é 8 ou 80, entendeu? Então o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? A gente não aceita, e de fato a gente não deve aceitar salvação pelas obras. Não, salvação é pela fé, através da graça de Deus. E aí a gente vai para um extremo. Que extremo? Eu também não ajudo a ninguém, porque eu não sou salvo por obras. Aí você fica aqui, um ser binário: ou você confia em obras para ser salvo, ou você não faz nada em termos de obra, porque você diz que é salvo pela fé. Ambos os caminhos estão errados. Houve um homem de Deus no passado, George Whitefield. Ele era um calvinista roxo, vamos assim dizer, e a obra dele se destaca não só pelo conhecimento teológico e pelas obras que ele tinha em termos teológicos, mas também pelo seu trabalho, pela sua disposição, pelo seu envolvimento em obras filantrópicas. E ele trabalhava muito nisso. Então, meus irmãos, uma coisa ela não exclui a outra. Somos salvos pela fé, sem obras. Agora, uma vez salvos, a gente vai ter que demonstrar obras, naturalmente.
E as obras, não só apenas obras de santidade, mas também obras de caridade. Às vezes a gente associa logo com o romanismo, com o espiritismo, não necessariamente. Então a gente tem que ter esse cuidado para nós não sermos extremistas. Olha só o que fala aqui, Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e também o versículo 25. Veja: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Olha só coisa boa. E ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. Versículo 25: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado, ou seja, terá sua sede satisfeita. Então você tem aqui essa promessa. Promessa de quê? Uma vez que você é generoso, uma vez que você é bondoso, então naturalmente você colherá na sua vida os frutos dessa generosidade. Então, o que é que Paulo aqui ensina? Que os que contribuem, eles são o quê? Abençoados. É a segunda via, é a primeira via, melhor dizendo, da questão da liberalidade. Mas há também uma segunda via, que é o segundo subponto aqui que eu queria trabalhar, de maneira assim bem rápida. Os que recebem as ofertas também são abençoados. Então, é abençoado quem dá, é abençoado quem recebe, porque dentro da economia de Deus, tudo é bênção. Tudo é bênção. Abram aí, 2 Coríntios capítulo 9, vamos voltar, né? Versículos 13 e 14. Se eu tivesse tempo de trabalhar com vocês esses dois capítulos aqui de Coríntios, eu estou só fazendo aqui, dando uma pincelada geral, mas tem tanta coisa aqui, meus irmãos, tanta coisa que a gente poderia trabalhar em relação a esse ponto, mas em virtude do tempo, eu estou só aqui fazendo essa abordagem geral. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e também versículo de número 14. Estou já fechando aqui a nossa aula. Paulo assim diz: visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís, para Ele e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, quando Paulo aqui estimula os coríntios a ajudar, é justamente por causa disso, para que a ajuda chegue aos carentes lá da Judéia, e em chegando a ajuda aos carentes lá da Judéia, Deus ele seja o quê? Glorificado. É aquilo que Cristo falou lá em Mateus capítulo 5, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E é interessante porque aqui nesse texto, sobretudo no versículo 14, o apóstolo Paulo mostra isso, que ao receber o donativo, ao receber o auxílio, os cristãos lá da Judéia, eles iriam orar em favor dos cristãos de Corinto pelo auxílio, pela ajuda recebida. Então veja que há uma reciprocidade espiritual, meus irmãos, uma reciprocidade espiritual. Aquele que recebe é abençoado, e aquele que recebe pede a bênção de Deus para aquele que ajudou. Aquele que ajudou é abençoado também por Deus. Então existe aquilo que nós chamamos de ciclo virtuoso em termos de vida cristã. Então é quando nós nos sujeitamos ao Evangelho, é quando nós temos essa perspectiva em termos de vida cristã, que a gente vê essas bênçãos sendo derramadas na vida do povo de Deus, na vida dos crentes, para a glória do seu nome. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fecha o capítulo 9 e todas essas instruções que ele dá em relação à generosidade com as seguintes palavras. Olhem aí, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Olha só: graças a Deus pelo seu dom inefável. Então Paulo aqui, ele agradece a Deus por todo esse processo de quem dá, quem recebe, aquilo que gera, o que proporciona. Então, meus irmãos, a liberalidade é bênção, a liberalidade é abençoadora. E aqui fica também como outro desafio para nós. Você quer experimentar essa bênção? Você quer testemunhar na sua vida a bênção de Deus sobre você, a partir do momento que você foi liberal? Coloque esse propósito no seu coração, que você se interesse mais, que você possa perceber mais a carência de pessoas ao seu derredor, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja na sociedade. Faça isso com o desejo de agradar a Deus, faça isso
motivado pela glória do seu nome, motivado pelo amor, para que você possa ter essa experiência em sua vida. Fechando a nossa aula, a igreja é um corpo. Nesse sentido, os seus membros, os membros da igreja, eles devem se auxiliar mutuamente. Os membros da igreja, eles devem se auxiliar mutuamente. Esse auxílio deve acontecer não só em termos espirituais, quando a gente aconselha, quando a gente exorta, quando a gente ora, quando a gente dá alguma ajuda, algum auxílio espiritual, mas esse auxílio também, ele deve se dar em termos materiais, em termos financeiros, em termos materiais propriamente dito. Às vezes, e você talvez tenha até se escandalizado, o pastor falou tanto de dinheiro nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Cá para nós, se você for fazer aqui uma conta, e você pode fazer, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Pode fazer as contas, comece a ler de Gênesis a Apocalipse e você vai chegar a essa conclusão. Então, não se escandalize não, porque é bíblico. Não se escandalize não, porque está nas Escrituras. Então, é assim, meus irmãos, que a gente deve ver igreja com pessoas que carecem, igrejas com pessoas que auxiliam, que precisam de auxílio. Para quê? Para que a gente possa ter essa oportunidade de exercer a nossa liberalidade. Dá um exemplo aqui bem básico mesmo. Essa semana aproximadamente 5 irmãos nossos foram acometidos de chikungunya, ou de gripe no sentido geral. Alguns mais idosos, outros mais novos. Não vou aqui dizer quem são, depois você pode me procurar, ou então vê no boletim à noite que vai ter o nome de alguns lá, porque a lista aumentou de ontem para hoje, e aí não deu para colocar todo mundo. Procura essas pessoas, liga para elas, para saber se elas estão precisando de alguma coisa, porque é coisa boa, meus irmãos, é coisa boa, minhas irmãs, quando você está doente, num frio desse que a gente está tendo, e de repente liga um irmão, e diz: fulano, vou deixar uma sopinha aí para você. Eita como é bom, eita como faz a diferença, entendeu? E custa tão pouco em termos de tempo, custa tão pouco em termos de trabalho, mas deixa eu dizer uma coisa, vai fazer uma diferença tão grande para quem recebe, que talvez ela não esqueça jamais disso que porventura a gente fizer por elas. Então, liberalidade é isso, são coisas simples, são coisas pequenas, mas são coisas práticas, de fato e de verdade, onde a gente demonstra e comprova o amor que nós temos em relação ao nosso próximo. Então, que nós aproveitemos as nossas oportunidades, que nós aproveitemos os nossos momentos, que nós aproveitemos as circunstâncias que Deus nos dá, para que nós exerçamos a liberalidade, a generosidade e a bondade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.